Olá! Vim aqui falar de mais um capítulo dessa série que nós estamos desenvolvendo da consultoria Nova Educa sobre como nós podemos mudar a educação. Nessa série eu estou falando um pouquinho sobre mobilidade. Nos capítulos anteriores eu comentei para vocês sobre mobilidade no mercado, como é que o mercado está impactando isso, como é que ele está utilizando essas coisas. Depois eu comentei hoje como é que o aluno ele utiliza isso, que não é tão a favor da escola assim, que não é legal, acaba sendo um inimigo da escola. E no terceiro eu falei um pouquinho como é que a escola pode se comportar com relação à mobilidade. Mas vamos falar agora um pouquinho dentro de sala de aula. Como é que o aluno pode trabalhar? Hoje, quando um professor passa um trabalho para um aluno, o que acontece? Muitas vezes o aluno entra no Google, dá um busca, pega o trabalho, dá um Ctrl C, dá um Ctrl V, ele copia e cola e entrega para o professor o trabalho. Em algumas vezes o aluno é até mais esperto, ele faz o quê? Ele altera um pouquinho o texto e manda para o professor como se fosse um trabalho dele. Isso faz com que o professor tenha que ficar atento com relação a plágio, ou seja, pô, eu não quero que o aluno fique apenas copiando e colando, eu quero que ele aprenda. E aí faz com que o professor tenha que ter uma série de conhecimentos e tenha que ficar lendo um monte de textos para ter certeza que ninguém está copiando nada de nenhum lugar. Aqui eu vou ter uma inversão de valores, porque ao invés de eu ficar preocupado em pegar a malandragem dos alunos, por que eu não fico preocupado em trazer o entendimento do aluno para dentro da sala de aula? Ou seja, em vez de ele me entregar um papel com o texto, por que eu não trago ele para me explicar o que ele entendeu? Como é que ele trabalhou com aquilo? Eu sei que isso dá a impressão que o aluno está substituindo o professor, afinal de contas ele está trazendo conteúdo. Eu já comento um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Mas vamos voltar para o foco e traz o aluno para utilizar aquelas ferramentas, o celular, o tablet e o computador, para auxiliar a educação dele. Isso vai mudar completamente a forma que ele vai ver esses aparelhos. Ele vai começar a perceber que ele está utilizando aquilo para aprender. E essa é a primeira mudança que a gente tem que ter. Então vamos pensar, em vez de eu fazer uma pergunta e exigir que eles saibam de cabeça, por que eu não faço uma pergunta e dou acesso na internet, através do celular ou de um tablet ou de um computador, para que ele ache a resposta? Quer dizer, já está lá a resposta, ele só vai localizar qual é a melhor resposta. Por que eu não começo, ao invés de fazer com que esse aluno ele traga um material impresso, por que eu não faço com que ele faça uma apresentação ou que ele grave um vídeo dele explicando o que ele entendeu? Isso vai fazer com que ele comece a raciocinar e tenha entendimento sobre o conteúdo que eu estou apresentando. Vou mais além. Se ele estiver utilizando isso no dia a dia dele para aprender, ele começou a tirar o foco de tudo aquilo ali. Ou seja, em vez de eu fazer os alunos debaterem dentro da minha sala de aula algo, por que eu não posso gerar um debate dentro de uma comunidade no WhatsApp? Quer dizer, por que eles não podem começar a falar sobre algo que eles estão aprendendo lá dentro da educação da escola? Por que ele não pode ir para fora da escola com mobilidade, com dentro do bolso dele e ele comenta sobre respostas, erros e acertos dentro do WhatsApp? Então assim, a partir do momento que eu trago esse conteúdo e eu mostro para ele que ele tem que utilizar para aprender, eu estou mudando os conceitos de educação. E aqui vem a pergunta lá de trás, mas será que isso não vai fazer o aluno substituir o professor? Quer dizer, o aluno vai começar a buscar conteúdo, ele vai começar a aprender do jeito que ele acha? Não, aqui é o papel do professor, é de orientar. Quer dizer, o professor ele provoca o aluno a tentar aprender de um outro formato, ele vai dizer para o aluno, localize as respostas, procure conteúdos e explique para todos nós o que você entendeu, mas o professor ali é o ponto de referência para dizer se ele achou a coisa certa ou não. Ou melhor, o professor consegue aprofundar um pouquinho mais o debate ou o assunto, porque ele vai ter essa informação ali na frente. Então vamos mudar os conceitos. Ao invés de ficar impedindo do aluno utilizar ao favor da educação, faça ele utilizar a favor da educação. Então não vamos ficar impedindo os alunos de procurarem. Pelo contrário, vamos fazer os alunos cada vez mais utilizarem a rede. Para eles identificarem o que é certo, o que é errado, mas principalmente para eles poderem utilizar o tempo todo aqueles aparelhos que hoje eles estão usando só para uso pessoal. Continua acompanhando a nossa série, porque no próximo capítulo eu vou falar até um pouquinho sobre prova, como é que a gente pode trabalhar. Até mais.